Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. É com grande satisfação que semanalmente eu tenho o privilégio, a oportunidade de dirigir algumas palavras a todos vocês sobre a carreira executiva, as vulnerabilidades de uma carreira, os pecados capitais de uma carreira, as virtudes, a importância do autodesenvolvimento, a importância da fluência em vários idiomas, da estabilidade emocional, do cultivo das soft skills, entre tantas e outras questões. Acredito que essas palestras que eu faço com vocês ou para vocês semanalmente, elas contribuem para que você gerencie a sua carreira como se ela fosse um negócio. Hoje eu quero falar com você sobre os 7 pecados capitais de um líder. Nas últimas semanas temos visto inúmeros profissionais tombarem, caírem, jogarem na lata do lixo não apenas a reputação, mas as próprias carreiras. Executivos da Caixa Econômica, primeiro-ministro da Inglaterra, assessor do primeiro-ministro da Inglaterra, o secretário, melhor dizendo, entre tantas e outras figuras importantes do cenário global e também do cenário nacional. Eu tenho, com certa frequência, estudado muito essa questão da liderança. É tanto que eu tenho um verdadeiro arsenal de livros sobre os mais diferentes tipos de líderes e as questões que são pertinentes à discussão deste assunto. Mas hoje eu quero trazer à sua lembrança, à sua memória, alguns pontos que considero pecados vitais. Se praticados, eles podem detonar, destruir, descarrilar uma carreira. Alguns deles, tenho certeza absoluta que você já ouviu inúmeras vezes, mas é sempre bom frisar, é sempre bom repetir, pois assim como uma gota d'água faz um buraco na pedra, a repetição faz com que você aprenda e tome determinadas providências. Existem alguns pecados que gostaria de enumerar para você. O primeiro deles é quando o profissional não sabe ouvir. Ele prefere falar, mas na verdade o sábio verdadeiro, o sábio autêntico, o sábio iluminador, não é aquele que responde às perguntas, mas aquele que faz as perguntas. Não é aquele que fala mais, mas aquele que ouve mais. Daí porque há um provérbio árabe que diz o seguinte: a palavra é prata, o silêncio é ouro. E é isso mesmo. Quando você ouve, você evita de cometer erros. Você evita de passar por tolo, por um bobo. Daí porque é tão importante para um líder ouvir. E ouvir quem? Primeiro, os seus subordinados, os seus clientes, os seus credores, os seus fornecedores e até mesmo as forças do mercado. 2. A arrogância. Este é um dos maiores pecados, na minha opinião, de um executivo. Principalmente quando ele chega ao auge de sua carreira, pensando que ele é o Pai de Deus, como dizemos na linguagem interna das organizações. Eu gosto muito dessa frase que diz: tem gente que é tão infeliz que precisa pisar nos outros para dizer que está no auge. Para você provar que você é competente, que você é talentoso, que você é inteligente, que você está numa posição de alto nível, você não precisa pisar nas pessoas, você não precisa chamá-las de idiotas, de ignorantes, de burras, ou, como dizemos atualmente, praticar o assédio moral, que é uma coisa muito visível em muitas de nossas organizações, apesar do combate que hoje as pessoas estão fazendo a esse tipo de comportamento. Em terceiro lugar, o líder não sabe dizer não. Ele prefere simplesmente ficar em cima do muro, de tal maneira a não ferir ninguém. É impossível
você ser um líder sem contrariar determinadas forças, determinados grupos, determinadas pessoas. O líder é aquele que diz, não aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que as pessoas preferem, que as pessoas precisam ouvir. Eu gosto muito daquela situação durante a Segunda Guerra Mundial, quando Winston Churchill dizia ao povo da Grã-Bretanha que ele não promeria nada a não ser lágrima, suor e sonho. Isto é verdadeiramente um líder, ele não engana as pessoas. Em quarto lugar, sentir-se insubstituível. Quantas pessoas acham que elas são insubstituíveis, que elas podem tudo e que se elas desaparecerem do mapa, elas farão falta. Não fará falta coisíssima nenhuma, ou como eu digo, não existe alguém insubstituível. Todos nós somos substituíveis. De que vale um excelente insubstituível ou um executivo excelente insubstituível se ele está morto no cemitério? Não serve para nada. Então você precisa ter muito cuidado para não cultivar a tese de que você é insubstituível. Eu me lembro, já contei esse episódio aqui, quando o senhor Thomas, quando o fundador da Walmart, o senhor Sam Walton, percebeu que ele iria morrer do câncer do fígado, ele ficou preocupado, que destino teria os seus negócios? Ele pensou e ele disse, a única maneira que eu posso tornar os meus negócios perenes é conseguindo atrair homens que pensam como eu, que agem como eu e que esboçam os mesmos valores, de tal maneira que eu possa perpetuar os meus negócios. É isso mesmo, não existe pessoas insubstituíveis. Todos nós um dia temos de dar o lugar para uma outra pessoa. Quinto, não formar outros líderes ao seu redor. Essa é uma máxima super importante. O melhor líder é aquele que tem senso suficiente para pegar homens bons para fazer o que ele quer e o autocontrole para não se intrometer enquanto eles os fazem. Palavras de Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos. Sexto pecado capital, repousar sobre os loiros do passado. O passado é passado e ele vai ser referência apenas dos museus na história. Mas você não vai fazer nada com aquilo que você fez ontem. Você hoje terá que fazer outra vez para que você possa dar continuidade. Como eu sempre digo, a mudança é a lei da vida, repetido John Kennedy. E aqueles que olham apenas para o passado ou para o presente, irão com certeza perder o futuro. Portanto, você não pode repousar os seus louros no passado, não. Cada dia é um dia diferente. E por último, que eu acho que é um pecado também gigante de todo executivo, é ele não prestar atenção aos sinais na parede. Isto aqui é uma referência ao rei Nabucodonosor, que quando ele não compreendia os sinais que estavam escritos na parede, ele convidou as pessoas mais inteligentes para decifrarem os seus sonhos, e não apenas os sonhos, mas também aquilo que estava escrito na parede. Bom, se você quiser ser um bom líder, você tem que saber fazer uma leitura precisa, objetiva, lógica, racional. Mas também você tem que saber que 80% das decisões humanas são emocionais e não são racionais. Mas de qualquer maneira é sua obrigação aprender a fazer a leitura dos sinais e também das pessoas. Daí porque eu sempre recomendo para os meus leitores a leitura do livro Como Decifrar Pessoas, de Ellen DeMette. Este é um livro importante em que todo executivo deveria lê-lo a fim de realizar o seu trabalho com perfeição. Se você não me conhece, está me vendo pela primeira vez,
Eu sou Gutenberg Macedo, eu atuo com a equipe da Gutenberg Consultores, empresa especializada nas áreas de outplacement, coaching executivo, entre outros serviços. E se você quiser nos conhecer, sugiro que você entre no nosso site, visite o nosso site www.gutenberg.com.br e, se preferir, nos contate e nós teremos o maior prazer em assisti-lo ou atendê-lo. Eu quero agora agradecer a você pelo seu tempo, pela sua paciência. E eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!